Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC-Rio do ano de 2020 e é a questão de número 25, que fala o seguinte: da borda de um precipício, Clara chuta uma pedrinha que sai com velocidade que é horizontal de 10 metros por segundo. Lá embaixo no solo, Henrique vê que a pedrinha cai a uma distância x da base do precipício, que é a metade da sua altura h, como mostrado na figura. Então, a gente tem a imagem aqui do que está sendo representado no enunciado. Desprezando a resistência do ar, qual é a altura h em metros? Gente, antes de começar a questão, vamos anotar os dados. E a questão dá para a gente os seguintes dados. Ela dá dois dados importantes. Ela dá a velocidade com que a pedrinha é chutada do precipício pela Clara, que é de 10 metros por segundo, e a altura relacionada com a distância x. Ele fala que x é a metade da altura. Com essa informação, a gente pode calcular x, ou melhor dizendo, a gente pode calcular o tempo necessário para percorrer x. Como é um lançamento horizontal, o lançamento horizontal ele tem um movimento, ele pode ser dividido em um movimento retilíneo uniforme para a direita, nesse caso, e um movimento retilíneo uniformemente variado para baixo. E quando a gente junta esses dois tipos de movimento, a gente vai ter uma trajetória de parábola se a gente vê de fora esse movimento. Então, na horizontal, como a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme, a gente pode utilizar a expressão da velocidade média. Então, eu vou ter a velocidade em x, vai depender do deslocamento em x sobre t. E o deslocamento em x é justamente o x, e a velocidade em x é 10. Então, eu vou substituir esses valores. Agora, eu vou pegar esse ΔT, que está dividindo, e vou passar para o outro lado multiplicando. E esse 10, que está multiplicando, eu vou passar para o lado direito, dividindo. Para isolar ΔT, porque é o que a gente quer achar. Feito isso, o que a gente pode fazer? Eu vou substituir esse x por h sobre 2. E a gente vai ter uma divisão de fração. A divisão de fração, na divisão de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. A primeira fração é h sobre 2, a segunda fração é 10. Então, a gente vai ter h sobre 2 e 10 sobre 1, que é o que teria embaixo dessa fração. Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente vai ter h sobre 2, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. h vezes 1, 1. 2 vezes 10, 20. Então, a gente vai ter que o tempo é h sobre 20. Agora que a gente achou o tempo, a gente pode achar a altura, que é o que ele pede. Então, como o movimento da queda da pedrinha é um move, né? É um movimento uniformemente variado, a gente pode utilizar a expressão da função horária da posição para calcular justamente essa altura. Só que antes, vamos fazer algumas manipulações nessa expressão. Eu vou pegar esse zero que está de um lado e vou passar para o outro lado, subtraindo. E a gente vai ter S menos S0. S menos S0 é a mesma coisa que ΔS. Então, eu troquei esse S menos S0, essa subtração, por ΔS. Esse ΔS a gente vai chamar de altura, ok? E a velocidade inicial, como a pedrinha está caindo, e antes ela estava no precipício, a velocidade inicial dela era 0, porque quando ela começa a cair, ela cai em queda livre. Então, a velocidade inicial é 0, por isso a gente colocou um 0 aqui. E a aceleração que a pedrinha desenvolve é justamente a aceleração da gravidade. Então, a gente vai trocar o A pelo G. E assim a gente vai ter que a expressão para uma queda livre é h igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. E eu vou substituir esses valores. G vai ser 10. O tempo a gente sabe que é h sobre 20. E a gente pode encontrar os valores agora. Então, eu vou ter 10, que é o g. T é h sobre 20, que é esse valor que a gente encontrou. Isso tudo ao quadrado. Dessa maneira, a gente pode fazer o h sobre 20 ao quadrado, que vai ser 10 vezes h ao quadrado, e 20 ao quadrado é 400. Agora, a gente vai pegar esse 10 e vai simplificar com o 40. Como ambos terminam em 0, eu posso cortar os zeros. E a gente vai ter 1 vezes 40. Eu não preciso ficar escrevendo 1, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, a gente vai ter
h² sobre 40 divididos por 2. Divisão de fração. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Dessa maneira, a gente vai ter o seguinte: h² sobre 40 vezes 1 sobre 2, que é o inverso dessa fração. Como não tem nada embaixo, a gente coloca 1. Quando eu invertir, esse 1 vem para cima e o 2 vai para baixo. h² vezes 1 é h. 40 vezes 2 é 80. Então, a gente vai ter essa expressão. O que a gente vai poder fazer agora? Olha só, daqui para cá, o que eu fiz? Eu peguei esse h e simplifiquei o h que estava aqui com esse h que está h². h² é h vezes h, então eu simplifiquei um h daqui com um h daqui. Eu posso fazer essa simplificação desde que eu tenha certeza que essa altura não é zero. E nesse caso, como a pedrinha ela cai de uma determinada altura, essa altura claramente não pode ser zero, porque a altura zero significa que não tem altura. Então, a gente, nesse caso, pode fazer essa simplificação. Feita a simplificação, quando eu simplifiquei aqui por h e aqui por h, a gente vai ter 1 igual a h sobre 80. Vou pegar esse 80 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter que a altura vai ser de 80 metros. Dessa maneira, o nosso gabarito vai ser a letra D. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos. Tchau, tchau!